É a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Isabel Pires, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhores e Senhoras Deputadas, a Lei da Segurança Privada necessita de revisão pelo menos desde 2015, já aqui foi dito, e existe um Conselho de Segurança Privada criado pelo Governo para avaliar esta mesma Lei de Segurança Privada e propor alterações, o que fez e estão transpostas no relatório anual de segurança privada de 2015, que foi apresentado em 2016. Na altura, verificou-se um consenso alargado entre os vários atores relativamente a questões como a necessidade de uma maior e mais efetiva fiscalização do setor ou a inclusão do princípio da responsabilidade solidária, nomeadamente e em especial na área laboral. E, curiosamente, não vemos espelhados na proposta de lei 150 do Governo, que hoje analisamos em conjunto com a proposta de lei 151. E basta percorrermos o relatório e os pareceres individuais de entidades como a PSP, a AES ou o STAD e o parecer aprovado também na primeira comissão deste Parlamento para perceber que os problemas identificados não encontram, no nosso ponto de vista, uma resposta cabal nesta proposta de lei. E comecemos pela questão da fiscalização, porque é uma das reivindicações mais importantes do setor. Por um lado, a fiscalização laboral, já que são conhecidos os incumprimentos de várias empresas relativamente a salários e outros pagamentos devidos a trabalhadores, cortando nos direitos dos mesmos para oferecerem custos de mercado mais competitivos. E, por outro lado, a fiscalização da própria atividade das empresas e do cumprimento da lei, e quanto a isto não vemos uma resposta cabal. Um segundo ponto debatido pelos vários atores tem a ver com a inclusão do princípio da responsabilidade solidária, que também aqui o Sr. Ministro já aflorou na Lei da Segurança Privada, mas focamos na questão laboral e na questão dos preços e do baixo custo que é praticado. Porque há um problema óbvio de preços muito baixos praticados para ganhar concursos, sendo que é muito claro que isso só é possível, esses preços só são possíveis à custa do salário dos trabalhadores e de pagamentos devidos aos trabalhadores. E, aliás, o Estado é um dos maiores contratantes de segurança privada, abaixo do preço de referência, contribuindo desta maneira para o efeito de dumping comercial e acabando desta forma por ser complacente com o incumprimento de legislação laboral e do próprio contrato coletivo do setor. E, portanto, achamos que a inclusão do princípio da responsabilidade solidária nesta matéria é um mecanismo que permite dissuadir o recurso a empresas incumpridoras, mas mais importante é o incentivo necessário a que todos cumpram efetivamente a lei, porque achamos que não é possível deixar milhares de trabalhadores, como atualmente se deixa, como vítimas de uma corrida para o fundo. O dumping neste setor tem sido apontado constantemente como um dos problemas mais alarmantes. Mas, quanto a isto, achamos que a proposta do Governo não dá uma resposta e gostaríamos também de questionar o Governo porque é que não dá uma resposta cabal a esta matéria. Mas existem uma outra série de questões que se levantam e que merecem uma discussão mais aprofundada, também em sede de especialidade, e sobre as quais o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem dúvidas. E começamos por um problema novo que é criado neste regime, que tem a ver com o transporte de valores. A proposta agora do Governo altera o valor a partir do qual é obrigatório contratualizar segurança privada para transportes de valores para 150 mil euros, quando antes era de 15 mil euros. Sabemos que nenhuma entidade que esteve envolvida neste trabalho de mais de 2 anos propôs alguma vez esta questão. Aliás, algumas entidades consideraram que isto pode aumentar a perigosidade da atividade. Aliás, a própria PJ, a própria PSP disseram que seria perigoso colocar este valor agora na lei e, além do mais, está a colocar-se em risco, obviamente, milhares de postos de trabalho neste setor. E, portanto, a pergunta óbvia relativamente a esta matéria é: qual é que é a justificação que existe para esta proposta do Governo, que não tem respaldo em qualquer proposta que alguma vez tenha sido feita? Mas, por outro lado, e sobre a definição de funções e categorias profissionais, que também o Sr. Ministro aqui referiu, consideramos que não é a forma correta de o fazer, considerando até que o contrato coletivo de trabalho foi assinado há pouco mais de 2 meses e, portanto, uma proposta de lei criar categorias profissionais sem qualquer enquadramento nas categorias profissionais que estão previstas
alterações em regulamentação coletiva geram diferentes conteúdos funcionais com uma inerente dificuldade de tutela de direitos e deveres dos trabalhadores e dos seus empregadores e, portanto, achamos que não é a forma mais correta de o fazer e questionamos se o Governo está disposto a reconsiderar esta questão, considerando, lá está, o facto de ter havido uma negociação coletiva muito recente e um contrato assinado muito recentemente. E, exatamente, as categorias profissionais e os seus conteúdos funcionais devem manter-se na esfera da contratação coletiva. Um outro exemplo na proposta do Governo refere-se também às revistas efetuadas pelos trabalhadores de segurança privada, que passam a poder passar pela palpação de cidadãos, quando não há nenhum controle que existe nas situações de regimes de segurança privada em sistemas de autoproteção e, portanto, é uma proposta que avança com medidas que não garantem a salvaguarda de direitos fundamentais dos cidadãos. E sobre direitos fundamentais dos cidadãos, acresce esta questão, do nosso ponto de vista, o problema da videovigilância, nomeadamente na proposta 151. A abrangência da captação de imagem agora exigida, além de obrigatória, passa para a, e cito, zona exterior envolvente, o que é demasiado vago e abre a possibilidade de captação de imagens de pessoas que circulem nestes locais sem que sejam necessariamente utilizadores de espaço vigiado. Aliás, este foi exatamente o alerta da Comissão Nacional de Proteção de Dados e achamos que devem ser atendidos por forma a garantir a minimização da afetação da privacidade e da violação de direitos e liberdades dos cidadãos nesta matéria. Em suma, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera que as propostas de lei do Governo são importantes porque respondem a uma necessidade de revisão que já existia há muitos anos, mas, tal como estão, elas não respondem, do nosso ponto de vista, aos problemas identificados, aliás, agravam alguns e criam novos problemas. E não se percebe, na verdade, estas opções do Governo, considerando o trabalho de análise e de propostas feitas ao longo de mais de 2 anos pelos vários atores do setor, desde os empregadores até os sindicatos e os trabalhadores. O Sr. Ministro, e bem, referiu o trabalho que foi feito, mas parece-nos que, apesar de referir esse trabalho, não teve isso em conta na elaboração destas propostas de lei e, portanto, resta saber se o Governo está disponível para uma discussão mais aprofundada em sede de especialidade para podermos chegar a uma revisão da Lei da Segurança Privada que resolva, de facto, problemas em vez de os manter ou agravar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado.